Entre as sombras do tempo e os sussurros do oculto, surge uma figura tão fascinante quanto temida: Lilith. Muito antes de Eva, ela teria caminhado pelo Éden, não como serva, mas como igual. Para uns, ela é um demônio terrível, para outros, um anjo caído. Mas há também quem a veja como uma deusa esquecida, ou o arquétipo supremo da mulher livre, indomável, insubmissa. Neste vídeo, vamos mergulhar nos véus do mito e da história, para revelar os muitos rostos de Lilith, a sombra, a luz e tudo o que existe entre os dois. Prepare-se, porque o que está por vir vai mexer com tudo aquilo que você pensava saber. Lilith é uma figura envolta em mistério, cujas origens e interpretações variam conforme a cultura, a religião e o tempo. Dependendo da tradição, ela pode ser vista como um anjo caído, um demônio, uma deusa ancestral ou uma força arquetípica da liberdade e da rebeldia feminina. Aqui vão as principais visões sobre Lilith. Lilith na tradição judaica. Na vasta tapeçaria do pensamento judaico, Lilith surge como uma figura envolta em mistério, rebeldia e temor. Seu nome aparece de forma mais marcante em textos como o Alfabeto de Ben Sira, escrito entre os séculos VIII e X, uma obra que mistura sabedoria popular, misticismo e crítica social. Segundo essa tradição, Lilith foi criada ao lado de Adão, não de sua costela, mas do mesmo barro primordial, um detalhe que carrega um peso simbólico profundo. Ela não era inferior, nem feita para ser dominada, mas sim igual. Contudo, essa igualdade foi rapidamente colocada à prova. Adão desejava que Lilith fosse submissa, especialmente no relacionamento íntimo. Mas Lilith, senhora de si e dona da própria vontade, recusou-se a aceitar essa imposição. Num ato de rebelião audacioso e sem precedentes, ela pronunciou o nome sagrado de Deus, algo reservado apenas aos seres espirituais mais elevados, e fugiu do Éden, indo habitar as margens do Mar Vermelho, um lugar associado ao exílio, ao caos e aos mistérios insondáveis. Diante disso, os céus estremeceram. 3 anjos foram enviados para buscá-la, oferecendo-lhe a chance de retornar, mas Lilith recusou. Preferiu a liberdade à submissão, mesmo que isso a condenasse à eternidade como um espírito errante. A partir daí, a tradição passou a vê-la como um demônio temido, e sua figura foi associada a forças noturnas e destrutivas. Era tida como assassina de crianças recém-nascidas, especialmente nas noites de parto, razão pela qual amuletos com inscrições mágicas eram usados para proteger bebês e mães contra sua presença. Era também vista como uma súcubo, uma entidade que visitava os homens enquanto dormiam, seduzindo-os e alimentando-se de sua energia vital. Alguns textos místicos sugerem que os filhos gerados dessas uniões noturnas seriam demônios. Lilith, portanto, passou de igual de Adão a símbolo do que era mais temido: a mulher indomável, a sexualidade livre, a recusa em obedecer. Mas seria ela realmente uma vilã? Ou apenas uma alma que ousou quebrar o silêncio da submissão? Na Cabala e no misticismo judaico. No universo enigmático da Cabala, a tradição mística do judaísmo, Lilith não é apenas um demônio, mas um ser cósmico de imensa complexidade, que habita as fronteiras entre o visível e o invisível, entre a luz e a sombra. Ela é frequentemente associada à esfera da noite, um domínio espiritual onde a luz divina é obscurecida e as forças ocultas ganham expressão. Nessa região simbólica da realidade, Lilith reina como uma entidade poderosa, que desafia as ordens celestes estabelecidas. Dentro da estrutura cabalística conhecida como Árvore da Vida, composta por 10 esferas, as Sefirot, que representam aspectos divinos, existe também seu reflexo sombrio, a Árvore da Morte, ou Sitra Achra, o outro lado. É nesse lado oculto que Lilith se manifesta com maior intensidade. Lá, ela é descrita como a rainha dos demônios, a principal força feminina do domínio das Klipot, as cascas, ou impurezas que aprisionam e distorcem a luz divina.
Em muitos escritos cabalísticos, Lilith é retratada ao lado de Samael, o anjo da destruição, formando com ele um casal sombrio que espelha a união entre as forças superiores. Samael e Lilith seriam juntos a antítese de Adão e Eva, simbolizando a união do desejo não redimido e da rebeldia indomável. Mas o mais curioso, e talvez o mais revelador, é que mesmo nos textos mais rígidos e esotéricos da Cabala, existe uma espécie de fascínio oculto por Lilith. Ela não é apenas temida, é admirada, em segredo, por sua força e autonomia, por sua recusa em aceitar um papel secundário no teatro da criação. Alguns cabalistas chegaram a ver Lilith como um tipo de guardiã dos portais ocultos da sabedoria, uma iniciadora das verdades que só podem ser reveladas na escuridão, quando os olhos comuns já não enxergam e apenas o espírito desperto pode compreender. Assim, Lilith torna-se muito mais do que um demônio. Ela é o reflexo da centelha divina que ousou caminhar sozinha, mesmo entre as sombras. Uma entidade que, embora expulsa do Éden, jamais deixou de habitar os sonhos e pesadelos da humanidade. Na mitologia mesopotâmica, muito antes de Lilith ser demonizada pelas tradições judaicas e cristãs, ela já habitava os ventos ardentes do deserto e as tempestades noturnas da Mesopotâmia. Conhecida pelos nomes de Lilitu, Lilu ou Ardat Lili, essa entidade era tida como um espírito ancestral do ar e da tempestade, movendo-se livremente entre os mundos visível e invisível. Nos antigos mitos sumérios e acádios, Lilith aparece como uma figura ambígua e poderosa, nem inteiramente divina, nem completamente demoníaca. Seu nome surge em textos como o Épico de Gilgamesh e a árvore Hulupu, onde ela habita uma árvore sagrada no jardim da deusa Inanna. Ali, Lilith é descrita como uma criatura alada e feroz, que se recusa a sair de seu lar sagrado, mesmo diante dos pedidos da deusa. Sua presença na árvore representa a força feminina indomável, que não pode ser domada nem arrancada à força. Somente quando Gilgamesh intervém é que Lilith parte, voando para os desertos, um exílio que ecoará em muitas versões posteriores de seu mito. É importante notar que nesse contexto mais antigo, Lilith não era necessariamente má. Ela era temida, sim, como toda força da natureza selvagem, mas também respeitada. Um ser liminar que habitava os espaços entre os deuses e os homens, entre a ordem e o caos, entre a luz e a sombra. Com o passar dos séculos e a ascensão de religiões patriarcais, essa figura ambígua foi gradualmente transformada em um símbolo do mal, mas sua origem está enraizada em algo muito mais antigo: a veneração da energia feminina primordial, tempestuosa e livre. No feminismo e no ocultismo moderno, nos tempos modernos, especialmente a partir do século XX, Lilith foi redescoberta e revalorizada por movimentos feministas, espiritualistas e ocultistas, que buscaram recuperar símbolos arquetípicos de poder feminino suprimido. Para muitas correntes do pensamento contemporâneo, Lilith não é um demônio, mas uma deusa esquecida, um símbolo de rebelião sagrada, que representa a mulher que não aceita o silêncio, a submissão ou a servidão. No feminismo, Lilith tornou-se um ícone do poder feminino não domesticado, que se recusa a ser moldado pelos desejos do patriarcado. Uma figura de resistência contra estruturas opressoras, capaz de encarar os céus e desafiar até mesmo os decretos divinos. A personificação da mulher selvagem, conceito popularizado pelo psicólogo Carl Gustav Jung e mais tarde aprofundado por autoras como Clarissa Pinkola Estés. Nesse arquétipo, Lilith encarna a sabedoria instintiva, a liberdade sexual, a intuição profunda e a capacidade de regeneração da alma feminina. No ocultismo, Lilith é muitas vezes invocada em rituais de libertação, empoderamento e autoconhecimento. Ela é vista como guardião do inconsciente feminino e como uma chave para acessar os mistérios da noite interna, aquele espaço onde o ego cede lugar à verdade mais profunda. Para essas tradições modernas, Lilith não é vilã, é mestra. Aquela que nos ensina que a luz verdadeira só pode brilhar plenamente
quando não negamos as sombras que carregamos dentro. Lilith, anjo ou demônio? Na vastidão do universo mítico e espiritual, a figura de Lilith surge como um enigma indecifrável, que desafia as limitações humanas de julgamento. Sua essência, tal como a sombra de um grande mistério, depende do olhar de quem a contempla. Para uns, ela é um demônio temido e destruidor. Para outros, uma força espiritual poderosa. E para outros ainda, uma heroína transcendente. Então, quem é Lilith? Vamos percorrer os diferentes caminhos da sua história, com a reverência de quem lê um antigo pergaminho para compreender seus múltiplos rostos. Para a tradição religiosa tradicional, judaica e cristã, na tradição religiosa judaica e cristã, Lilith não é apenas uma mulher caída. Ela representa o caos primordial, a força desobediente que desafia a ordem divina. Para essas tradições, ela simboliza o que acontece quando alguém se rebela contra a vontade de Deus, como uma folha arrancada da árvore da vida. Imaginemos a cena. Lilith, criada do mesmo barro que Adão, mas não feita para ser submissa. Sua recusa em submeter-se ao homem, em aceitar ser a ajudadora de Adão, é vista como a transgressão do plano divino. Ela foge do Éden, não como um simples ato de desobediência, mas como um grito de independência, uma alma que se recusa a ser contida por correntes invisíveis. Para os antigos, isso representava uma ameaça aos alicerces da criação. Em resposta, ela é banida e transformada em um demônio noturno, um espírito errante que se alimenta da energia vital dos homens e dos recém-nascidos. A sedução e a morte, associadas a Lilith, fazem dela um ser que atrai para o abismo aqueles que ousam se aproximar de seus encantos. Assim, para os teólogos e religiosos de tradição judaica e cristã, Lilith é uma força sombria que ameaça desestabilizar a ordem celestial com seu comportamento indomável e suas práticas diabólicas. Para os místicos e ocultistas. Mas existe outro olhar sobre Lilith, um olhar que vai além da mera condenação, um olhar que a vê como um ser espiritual de grande poder. Nos círculos místicos e ocultistas, Lilith não é uma vilã, mas uma guardiã dos mistérios mais profundos da existência humana e espiritual. Ela representa a sabedoria escondida, os segredos da noite, aqueles que só podem ser compreendidos por aqueles que se aventuram nas profundezas da alma. Imaginemos então a Lilith mística que habita as sombras da árvore da vida, aquela que desafia as forças da luz para mostrar a verdade oculta sob a superfície. Nos textos cabalísticos, ela é vista como uma rainha do lado oculto da existência, a rainha dos demônios, mas também a senhora das revelações secretas, detentora do poder da noite, aquela que conhece os caminhos que os outros temem trilhar. Ela ensina que na escuridão há luz, que na dor há crescimento, que na revolta há o despertar da alma. Para os ocultistas, Lilith é uma figura que convida à transformação. Ela abre os portais da alma, permitindo que a verdadeira sabedoria se manifeste, mas apenas para aqueles dispostos a olhar sem medo para o abismo. Ela é a guardiã do oculto, do inconsciente humano, e a chave para acessar as verdades que não são facilmente reveladas. Para o pensamento moderno e feminista. E então, existe um outro olhar, aquele que nasce na era moderna, no pensamento feminista, onde Lilith é reivindicada como símbolo de liberdade e empoderamento feminino. Ela não mais carrega o estigma de demônio, mas se torna uma heroína arquetípica, a mulher que escolheu a liberdade ao invés da submissão. Na visão feminista, Lilith não é mais uma traidora ou uma inimiga de Deus, mas uma rebelde com causa, a mulher que não aceitou ser silenciada ou subjugada. Ela é a imagem da mulher que recusa os papéis impostos, que recusa a domesticidade e a subordinação, abraçando sua verdadeira natureza, a da liberdade. No palco da criação, ela não quis se submeter ao papel passivo de Eva. Em vez disso, ela ousou desobedecer, romper com as convenções e ir em busca do que não era dado, mas merecido. Ela é vista como a encarnação da mulher que reivindica seu direito à autonomia, à sexualidade sem culpa,
a expressão plena de seu poder e a sabedoria que vem com a experiência do sofrimento. Para o feminismo, Lilith é um símbolo de resistência contra as estruturas patriarcais que buscam controlar e moldar a mulher. Ela é um arquétipo da mulher selvagem, que não se adapta, que não se conforma e que, mesmo nas trevas, continua a brilhar com uma luz própria. Lilith. Anjo ou demônio? Portanto, depende do olhar. Para uns, ela será sempre a sedutora demoníaca, a desafiadora da ordem divina. Para outros, a guardiã dos mistérios profundos, a fonte da sabedoria escondida. E para muitos, especialmente no mundo moderno, ela é a heroína da liberdade, a mulher que se levanta contra os sistemas de opressão, a rebelde que se recusa a ser domesticada. No final de todos os caminhos, Lilith permanece como um espelho, não apenas do sagrado e do profano, mas da própria alma humana. Ela carrega em si as contradições mais profundas: luz e trevas, criação e destruição, submissão e liberdade. Não há resposta definitiva sobre sua natureza, pois Lilith transcende as categorias fixas com que o ser humano tenta nomear o inominável. Se a vemos como um anjo, é porque reconhecemos nela a centelha divina que busca autonomia e verdade. Se a chamamos de demônio, é porque tememos sua força, sua liberdade indomável, sua recusa em aceitar as correntes que tantas vezes vestimos como coroas. E se a sentimos como algo mais, como uma lenda viva, um arquétipo pulsante, é porque, no fundo, Lilith é parte de todos nós. Ela é a lembrança de que há sempre outra história não contada, outro lado da verdade, outro rosto sob o véu. Não é possível aprisioná-la em um único conceito, porque Lilith é o movimento, é a pergunta sem resposta, é a dança da alma no limiar entre o céu e o abismo. Assim, talvez a verdadeira pergunta não seja Lilith, anjo ou demônio, mas sim, o que vemos em Lilith que nos revela quem somos? E a resposta, essa pertence a cada um de nós.